Em nome de Pater et Filius Spiritus Sancto. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nossum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostros. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nori mortis nostra. Amém. Então, pessoal, boa noite, Mônica. Vamos lá, vamos falar agora da nossa live de hoje, que é sobre a saída de Israel, a saída dos israelitas do Egito, a partir do capítulo 14 do livro do Êxodo. Muito bem. Vamos lá. Na live passada, nós terminamos a live passada, Flávia, boa noite. Terminamos a live passada com aquele momento em que o faraó, diante da última praga, 10ª praga do Egito, que é a morte dos inocentes, ele está completamente, Viana, boa noite, completamente desesperado, até porque o próprio filho do faraó morre, não é? O herdeiro do trono, o seu primogênito, o seu primeiro filho. Então ele manda que Moisés saia com o povo do Egito. E nessa saída nós começamos o capítulo 14. Moisés sai com o pessoal do Egito. Boa noite, Francimélia. Segundo o texto bíblico, a saída é de quase 600 mil pessoas do sexo masculino. Como era de hábito, contava-se apenas os homens. Laura, boa noite. Então, o texto bíblico conta que tinham 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mesmo que você não tome isso ao pé da letra, mesmo que você não queira imaginar que era exatamente, Ana Paula, boa noite, exatamente 600 mil homens, mais mulheres e mais crianças, de qualquer forma, era uma multidão muito grande de pessoas que saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Por quê? Porque eles estavam no Egito há mais de 400 anos, há mais ou menos 430 anos. E eles foram para lá em um número de 70 pessoas, que era aquela família de Jacó. Então, já eram milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, o que acontece? No primeiro momento, o faraó deixa o povo ir. E eles vão. Aquela multidão gigantesca. Algum tempo depois, e aí o texto bíblico não nos informa, né? Embora aquele filme lá com Charlton Heston, Os 10 Mandamentos, de 1956, né, há mais de 60 anos, o filme deixa, porque o filme é dinâmico, de que o arrependimento do faraó é imediato. E na verdade não é, né? Se o texto bíblico diz que os israelitas andam até a região do Mar Vermelho, não é? Até a região do Mar Vermelho. E depois é que o faraó se arrepende de ter deixado os israelitas saírem. E aí começa uma perseguição, ou seja, o faraó reúne uma tropa e vai atrás dos israelitas. Bem, quando eles chegam às margens do Mar Vermelho, percebe-se a presença, a vinda do faraó com os seus exércitos. O que acontece? O povo vai até Moisés e reclama de Moisés. Reclama de Moisés no sentido de que não existiam sepulturas. A reclamação com Moisés já é uma reclamação extremamente pesada e grosseira. Não existiam sepulturas no Egito para você nos trazer ao deserto e nos fazer morrer aqui? Você tem de... Veja que a reclamação já é muito severa. Moisés, então, leva o caso a Deus. E a resposta de Deus é muito curiosa. A resposta de Deus para Moisés é o seguinte: por que você está reclamando comigo? Diga ao povo para marchar.
para marchar em direção ao mar. Aí vem a primeira lição. Diante da dificuldade, essa é a primeira lição que nós extraímos desse início de caminhada. Diante da dificuldade, o que nós não podemos fazer é parar. Eu vou voltar para a igreja, eu vou me converter, eu vou voltar ao meu grupo de estudos, ao grupo de oração, à minha frequência à missa, eu vou voltar à direção espiritual, eu vou voltar à confissão, quando eu resolver esse problema. Não é? Quando eu resolver aquela dificuldade, eu tenho de resolver isso aqui para depois voltar à igreja. Não. A resposta de Deus a Moisés é: mande o povo marchar e você estenda a sua vara sobre o mar. Isto é, eu não tenho de parar. Eu não tenho de parar as minhas atividades, principalmente a minha vida de católico, diante da dificuldade, diante do mar vermelho que está à minha frente e do faraó que está atrás de mim. Você está me entendendo? Essa é a primeira lição. Diga ao povo que marche. Havia uma nuvem que guiava o povo de Israel pelo deserto. Deus fez essa nuvem se colocar entre o povo de Israel e o exército do faraó egípcio. Deus pode ter feito isso na forma de uma tempestade, não é? Uma tempestade seria o bastante, Doralice, bem-vinda, para atrasar o exército de faraó. Enquanto isso, durante uma noite, Moisés estendeu as mãos sobre o mar e Deus fez soprar um vento, as águas se abriram e o povo atravessou para o outro lado, né? A terra enxuta, né? Com paredes de água de ambos os lados. Boa noite, pessoal. Então, o que acontece? Eles atravessam para o outro lado. Quando os egípcios, os soldados egípcios, vão tentar fazer o mesmo caminho, eles já estão todos do outro lado, todas aquelas milhares de pessoas já passaram, o que denota a ideia de que isso levou muito tempo, não é? Possivelmente até horas e horas e horas, talvez dias, né, para se atravessar esse pedaço, esse curso de água. E na sequência, então, Deus faz o mar fechar e afoga, né, cobre todo aquele exército de Faraó. Né? Bem, isso tem uma simbologia muito grande. A passagem pelo Mar Vermelho tem uma simbologia muito grande. A primeira é a seguinte: quando você olhar aquele povo que está escravizado no Egito e sai com Moisés para o deserto, para então ir em busca da terra de Canaã, a passagem pelo Mar Vermelho sela uma divisão completa, marca uma divisão geograficamente. Como eu coloquei no texto lá no site, não é? O mar separa o Egito da Península de Suez, o território maior do Egito, da Península de Suez. Ou seja, eles estão definitivamente separados do Egito. Aquela passagem pelo mar é uma prefiguração do nosso batismo. Quando nós somos batizados na Igreja Católica, o que acontece? O batismo nos separa da vida sem Deus para a vida de católico, a vida de cristão. Então a passagem pelo Mar Vermelho do ponto de vista daquela situação, daquele momento para aquele povo, era uma barreira. O Mar Vermelho era uma barreira, um curso de água que impedia que os egípcios viessem atrás deles. Enquanto para nós, o Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho é a simbologia, a prefiguração do nosso batismo, do nosso ingresso nessa caminhada para a terra de Canaã, no caso deles, essa caminhada pelo deserto, né? Essa é a segunda lição que nós temos ali. Muito bem. Mas tão logo começam a andar, é interessante, aqui eu vou fazer só um parêntese, Deus não leva Moisés e o povo, vamos dizer, numa viagem mais na direção, no sentido de Canaã, onde hoje é Israel. Eles não vão pelo caminho mais perto, eles não vão pelo caminho mais lógico. Deus quer levá-los primeiro, dentro da península do Sinai, para a região onde é o Monte Sinai. Seite, bem-vindo. Tadeu, bem-vindo. Por quê? Porque Deus quer levá-los para o Monte Sinai
para lá se celebrar, se fazer uma aliança com este povo. E esse é o nosso tema de hoje, a aliança do Sinai. Então, olha aqui a terceira lição. Nem sempre Deus vai te levar pelo caminho mais lógico, pelo caminho mais perto, pelo caminho mais fácil, de acordo com a sua visão. Deus tem uma visão maior que a nossa. Isaías, um profeta que viveu 650, 700 anos antes de Cristo, Isaías no capítulo 55, não é? Muito tempo depois de Moisés, Isaías vai dizer assim, olha que bonito, assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Compreendem isso? A visão de caminho ou o pensamento que eu tenho é dentro da minha limitação. Eu acho que o melhor caminho é este, mas nem sempre Deus vai me levar pelo menor caminho, pelo caminho mais curto, pelo caminho que eu acho que é o melhor. Porque Ele pode ter, e Ele tem sempre, caminhos diferentes, que às vezes pode ser difícil, como foi para esse povo, mas é o melhor porque é o de Deus. E Deus quer levá-los ao Sinai para lá fazer uma aliança, não é? Um acordo com este povo. Então, essa é a terceira lição de hoje. E nesse caminho mais longo de Deus, eles ficam sem água. E eles estão numa região desértica, numa região onde a água é escassa e a água é essencial para a vida. E aí, o que acontece? O povo vai murmurar. O povo vai murmurar com a questão da falta de água. Então, eles vão chegar num lugar chamado Mara. Mara. A palavra Mara tem o significado no hebraico de amargo, porque eram fontes de água, eram um oásis no deserto, mas as águas eram amargas, portanto, impróprias para o consumo. E o povo vai para Moisés sempre dizendo assim, no Egito tínhamos água, e aqui você vai nos matar de sede. Veja, Nilda, seja bem-vinda. Olha só, a reclamação é sempre com saudade do Egito. Será que eu estou tendo saudades da minha vida pretérita, onde eu podia viver no pecado? Ah, mas no meu tempo em que eu não era católico, eu podia viver assim ou assado. No tempo que eu não era frequente, eu não era comprometido com a igreja, eu podia ter outro modelo de vida. Eu estou sempre recordando saudosamente desse Egito, que é o meu passado? Vamos pensar nisso. Moisés, então, reza a Deus e Deus manda ele cortar um tronco, jogar na água e a água se torna potável, doce, agradável ao paladar, né? Nós temos de lembrar aí que existe um tronco. Olha que interessante. Um determinado dia, um tronco, Maria Fernandes, boa noite. Em algum determinado dia, um tronco foi cortado, uma árvore foi cortada, e desse tronco foi feito uma cruz. E nessa cruz, Jesus padeceu. Pare para pensar que aquela cruz em que Jesus foi crucificado, um dia foi uma árvore. Assim como Moisés jogou uma árvore na água de Mara, para essa água se tornar doce, potável, agradável ao paladar, uma árvore foi utilizada para a nossa vida ser uma vida diferente. Tá certo? Muito bem, então eles bebem essa água e a vida segue. A vida segue e eles vão andando. Bem, com o passar dos dias e o passar das semanas, e aí eles já estavam se avizinhando de quase 3 meses de viagem, lá pelo capítulo 16 acontece uma coisa curiosa. É claro que eles saíram do Egito e eles levaram provisões. Eles levaram algum alimento, né? Enfim, alimento que podia ser levado, que não tinha o risco de perecer. Vera, boa noite, Vera. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esses alimentos que os israelitas vão levando na viagem pelo deserto começam a escassear. Eles vão comendo, já estão quase há 3 meses andando
e, portanto, sem produzir nada, só comendo os alimentos que eles tinham, e o alimento acaba. E novamente eles voltam e reclamam a Moisés, mesmo já tendo visto até agora vários milagres, as 10 pragas do Egito, o milagre da travessia do Mar Vermelho, o milagre de Mara, em que a água se tornou potável, e agora eles voltam a Moisés e dizem: olha, no Egito nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos cebola para comer, nós tínhamos os panelões de carne para comer. Márcia, bom dia, boa noite. Nós tínhamos comida no Egito, e agora nós estamos aqui, vamos morrer de fome. Essa reclamação dos israelitas no Egito são as nossas reclamações, ou pelo menos são uma instrução para não reclamarmos, para a gente confiar em Deus na nossa jornada. Ela é ruim, ela é difícil, ela é dura, ela é sofrida? É. Tanto assim é que eles estavam num deserto. E onde nós vivemos? Uma espécie de deserto, não é? Um deserto de ordem espiritual, muitas vezes com as nossas dificuldades, material, porque também temos dificuldades materiais, um deserto emocional, porque temos problemas emocionais, ou seja, um deserto que permeia todas as dimensões da nossa vida. Então, diante da reclamação, Deus vai produzir um milagre que vai se reproduzir por 40 anos. Isso é uma coisa absolutamente incrível, que são as codornizes e o maná. No final do dia, uma nuvem de codornizes, de pequenas codornas, de aves, voam e pousam sobre o acampamento. Uma quantidade tão grande que eles podem caçar essas aves com muita facilidade e aí terem carne para comer. Terem carne para comer. E no dia seguinte, Deus faz todas as noites, durante esse período de 40 anos que eles vão ficar no deserto, Deus faz todas as noites cair sobre a terra como orvalho a Bíblia conta que quando eles acordam pela manhã, existe uma camada de um pozinho branco sobre a terra. Eles podem então ajuntar esse pozinho branco, é uma espécie de farinha. E com essa farinha eles podem fazer pães e bolos, não é? E outros alimentos com o uso dessa farinha. Quando o sol esquenta, esse alimento se derrete. E aí não pode mais ser, não existe mais a possibilidade de ser colhido. Ele é colhido logo cedo, antes do nascer do sol. Isso também são iluminuras, são ensinamentos para a gente. Veja só, eu acordo pela manhã e eu tenho de colher o meu alimento. É assim que era o israelita no deserto. Eu acordo de manhã cedo e eu tenho de ir lá colher essa farinha com a qual eu vou fazer bolos e pães, que vai ser o meu alimento até chegarem as codornizes no final do dia. E nós acordamos de manhã e precisamos de um alimento espiritual. Assim como o maná era um alimento para sustentar o povo na sua vida do deserto, o maná espiritual é a minha vida de oração, é a minha vida devocional. Então, quando eu acordo de manhã, o que eu tenho de fazer? Imediatamente, não só de manhã, mas de manhã, o primeiro ato. Vamos rezar. Vamos agradecer a Deus pela noite, agradecer a Deus porque estamos vivos, agradecer a Deus pelo dia que vai começar e pedir a Deus a graça de tudo o que fizermos naquele dia ser feito para a glória de Deus. E como os padres dizem, e nos ensinam na missa, quem não reza, não se salva. Quem reza, se salva. Depois nós vamos ter de fazer uma live sobre oração. Então, gente, eles passam a ter o maná todos os dias. Tem uma coisa curiosa, porque no primeiro dia Moisés diz assim: não colha maná para mais de um dia. Colha uma porção por pessoa por dia. Então, numa família de 5 pessoas, 5 porções. Alguns deles colheram maná em grande quantidade, com medo de faltar no outro dia,
e aquele alimento apodreceu, não pode ser consumido. Então eles tinham de confiar que no dia seguinte Deus mandaria o mesmo maná novamente. E assim foi. Durante 40 anos, Deus não os abandonou, apesar da infidelidade do povo. Pois bem, e assim vai essa caminhada no deserto. No capítulo 18, nós temos do primeiro verso até o 27, no capítulo 18 basicamente, nós temos o encontro de Moisés com o seu sogro, com Jetro. Um encontro que trata de coisas assim, aparentemente sem valor, não é? O que acontece? Moisés se encontra com o sogro dele, que vem ao encontro de Moisés com aquele povo, e era uma sexta-feira e Moisés tinha de ser o juiz das pessoas, tinha de fazer ali um momento de uma espécie de árbitro das dificuldades daquelas pessoas. Porque você imagina, a Bíblia diz que são 600 mil pessoas caminhando por semanas e meses, e isso vai se perpetuar por anos. É óbvio que existem conflitos, é óbvio que surgem conflitos. E se surgem conflitos, é necessário que alguém venha apaziguar esses conflitos. E Moisés é essa pessoa. O sogro de Moisés sugere que ele faça uma espécie de descentralização dessas atividades. Então ele diz: Moisés, escolha homens inteligentes, bem preparados e piedosos e coloque esses homens para lhe ajudar, julgando as causas mais simples. E você fica então encarregado das causas mais complexas. Então você encontra chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E aí você fica com as causas mais complexas. E Moisés fez assim. E quando eu estava lendo esse texto essa semana, eu comecei a pensar o que eu posso retirar de interessante nesse texto. O que eu posso retirar de instrução para a minha vida nesse texto? Moisés, seguindo a sugestão do seu sogro, um homem bem mais velho, um sacerdote, né? Então um homem com muita experiência na vida, né? Moisés atendeu e criou uma espécies de auxiliares, não é? Então você tinha grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 1000, e só as causas mais difíceis vinham para Moisés. Eu comecei a pensar que você pode ser chefe de 1000 ou você pode ser chefe de 10. Está entendendo? Você tem um lugar na igreja e você tem uma atividade para fazer na igreja. No corpo de Cristo não podem existir pessoas ociosas. Na igreja, o ideal é que não existam pessoas ociosas. Todos podemos fazer alguma coisa para ajudar. Podemos ser chefes de 10, isto é, fazer um trabalho bem simples, sabe? Aquele trabalho bem simples. Ou podemos ser chefes de 100, de repente fazer um trabalho mais de responsabilidade. Ou podemos ser chefes de 1000, né? Termos uma responsabilidade maior na igreja, na arquidiocese, não é? No movimento que participamos, junto aos padres, aos bispos. Bom, eu não sei, cada um de nós tem uma atividade na igreja. O importante é que você tenha a humildade de aceitar a posição que Deus lhe colocar. E ao mesmo tempo, a disposição de fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, se Deus te deu uma atividade simples na igreja, né? Ou se Deus te deu uma atividade de grande responsabilidade na igreja, aceite com alegria e faça o melhor, porque você está fazendo para Deus. Não se esqueça daquela senhora, da idosa, que no templo coloca 2 moedas na hora da coleta da oferta, enquanto outras pessoas colocam grandes somas de dinheiro. E o próprio Cristo diz: aquela senhora deu mais que todos os outros. E os discípulos perguntam: como, mestre? Se ela só deu 2 moedinhas e os homens ricos deram muito dinheiro. Jesus diz: ela deu tudo o que tinha, 2 moedas, enquanto eles deram muito, mas muito daquilo que lhes sobrava,
aquilo que lhes sobejava. Ou seja, Deus vai observar o que fazemos a partir da nossa intenção, do nosso interior, do nosso coração. Agora mesmo eu estava olhando aqui o Instagram e um amigo chamado, ele está até aqui no nosso grupo, o Fábio estava falando como ele acha bonito, como ele acha belo o Salmo 139. Depois dê uma olhada, é um salmo grande. Ele diz, tem uma hora que ele diz assim: para onde eu fugirei de tua face? Se eu me escondo no abismo, tu lá me achas. Se eu pego as asas da alvorada e faço a minha casa nos confins da terra, lá tu estarás. Isto é, nós nunca sairemos da presença de Deus. Ele nos conhece no mais íntimo. Então faça o trabalho da forma mais dedicada possível. Muito bem. Prosseguindo a nossa live aqui, gente, nos capítulos 19 até o capítulo 24, que é o término da nossa leitura, nós temos o que a Bíblia denomina, não é? A história de Israel denomina, que é a chamada Aliança do Sinai. O que significa isso? Aliança do Sinai. O povo que saiu do Egito e que vem por essas dificuldades no deserto com Moisés, chegam à região do Monte Sinai, ali na península do Suez, né? Entre o Mar Vermelho, o Golfo de Suez de um lado, enfim, entre Israel e o Egito. Então eles chegam ali na península de Suez, onde está o Monte Sinai. Deus quer fazer com este povo um pacto, uma aliança. E qual é o objeto dessa aliança? O objeto dessa aliança está no capítulo 19, versículos de 4 a 8 do livro do Êxodo, e está dizendo o seguinte: Deus diz assim: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras, diz Deus, que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então veja bem, Deus leva esse povo retirado do Egito, da condição de escravo, e já lhes dá de plano um bem incomensurável, um bem inigualável, a liberdade. Observe que eram 430 anos de escravidão. Então toda aquela geração nasceu na escravidão. Os seus pais nasceram e morreram escravos. Os seus avós, os seus bisavós nasceram e morreram escravos. Então eram escravos que geraram escravos, que geraram escravos, que geraram escravos. Vai botar aí 5, 6 gerações de escravos. Então Deus pega essa última geração de escravos e dá de plano a liberdade. Como é que dá essa liberdade? Retira esse povo do Egito, mediante a pressão sobre o Egito com aquelas 10 pragas, e os coloca do outro lado do Mar Vermelho, porque eles atravessam o mar e geograficamente estão isolados do Egito. Pronto. Deus lhes deu de plano a liberdade. Assim como Deus nos dá de plano a vida em Cristo por meio do batismo. Agora, Deus quer fazer um acordo com esse povo. Porque Deus tinha prometido isso a Abraão e Sara, o casal que deu origem a essas 600 mil pessoas. E qual é o pacto? Eles devem cumprir os mandamentos de Deus. Deus quer que eles cumpram esse mandamento. Mas não de forma mecânica, não de forma, numa forma, vamos dizer assim, autômata, mas numa forma amorosa. Deus quer que ele seja, Deus quer o amor deste povo
e a obediência por amor. Em troca, em compensação a essa adesão à proposta de Deus, Deus vai ser um pai para esse povo. Deus vai fazer desse povo um povo separado, um povo santo, uma espécie de embaixador de Deus na terra. É exatamente isso. Israel é constituído um povo representante de Deus na terra, para os demais povos conhecer a pessoa de Deus. Essa é a forma que Deus entra na nossa história. Entra na nossa história por meio de um povo. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essa é a aliança do Sinai. E essa aliança do Sinai, preste atenção. Preste atenção. Essa aliança do Sinai, do Monte Sinai, porque é o monte onde Moisés sobe, né? E nesse monte Deus fala com Moisés. Essa aliança do Sinai é uma aliança que prefigura a última e definitiva aliança. A última e definitiva aliança é noutro monte, não mais no Monte Sinai, mas no monte chamado Calvário, onde acontece a crucificação de Cristo. A aliança do Sinai é um prenúncio da aliança do Calvário. A aliança do Sinai é uma aliança para que eles manifestem a presença de Deus nessa terra. A aliança do Calvário é para que haja a salvação das almas. Pois bem, então, Deus manda Moisés descer e apresentar os 10 mandamentos que Deus deu, que é o núcleo básico, vamos dizer assim, é o conjunto mínimo de obediência e de comportamento que Deus quer daquele povo. Os 10 mandamentos não constituem uma espécie de... Você não pode observar ou ver os 10 mandamentos como um conjunto legislativo qualquer. Não, não é um conjunto legislativo, um conjunto de leis. Não é apenas um conjunto de normas morais. É muito mais do que isso. Os 10 mandamentos são uma espécie de receita da vida boa. Receita da vida virtuosa. Veja, a vida feita de virtudes, de qualidades, a vida feita por obras boas, por comportamento bom, por comportamento temperado, cuidadoso, ético. Então, muito mais do que simplesmente obedecer a um código de 10 leis, a um decálogo, a obediência a Deus, neste caso, é ter um modelo de vida mais elevado, um nível de vida superior, não sob o aspecto socioeconômico, mas sob o aspecto espiritual. É colocar o espírito acima das paixões e das vicissitudes do nosso próprio ser, do nosso próprio corpo. Muito bem. É claro que para marcar a memória deste povo, é claro que para marcar a memória dessas pessoas, Deus faz isso por meio de uma manifestação visível, uma manifestação audível, aquilo que a gente chama, eu chamo nos textos, você já deve ter lido, uma teofania, que é aquela situação em que Deus se manifesta com um reflexo no mundo material, né? Algo que você consegue perceber. Então aqui o texto bíblico diz que na montanha, enquanto Moisés está lá em cima, a montanha está coberta por uma nuvem escura. E nessa nuvem você via fumaça, você via raios, você via trovões, você via incenso, você tinha nuvens escuras e tempestades. Todas essas, vamos dizer, essas manifestações de audição, de cheiro, de visão, sabe, aquela coisa terrível. Era uma forma de Deus mostrar ao povo, que é um povo simples, a sua grandeza,
o seu poder, a sua grandiosidade. Então, a forma de dizer, olha, eu sou um Deus infinito, o meu poder não tem limites, é usar os elementos da natureza, que são elementos sempre fortes. Veja até hoje, quando a gente consegue explicar, não é? A gente assim, né? O ser humano, os estudiosos, né? Você vai ler lá mesmo um texto de meteorologia, você tem uma explicação do que são os raios, do que são os trovões. Nós sabemos por que em determinada época do ano chove muito forte e em outra época não, né? Nós sabemos explicar fenômenos como um eclipse. Então, mesmo nos dias de hoje, quando sabemos pelo menos explicar esses fenômenos já são assustadores, não é? Você está em sua casa à noite agora, se for naquelas primeiras chuvas de outubro e novembro, às vezes nós ficamos assustados com o poder de Deus manifestado na forma de um vento, de um raio, de um trovão, de uma tempestade. Né? Então foi essa a forma de Deus dizer ao povo, olha, eu sou um Deus poderoso. Né? E aí Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, que está no capítulo 20 de Êxodo. Né? No capítulo 20 de Êxodo, que a gente precisa ler rapidamente aqui, só porque nós temos de ler, porque essa é a lei de Deus. Né? Deus pronunciou todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti qualquer ídolo figura do que existe em cima nos céus ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado em honra do Senhor teu Deus. Não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive na tua cidade. Porque em 6 dias Deus fez a terra e no 7º descansou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. Tem 2 mandamentos aqui que podem causar alguma dúvida ou algum incômodo. Um de vocês, uma pessoa, que obviamente eu não vou dizer o nome, uma pessoa me mandou uma pergunta essa semana, dizendo o seguinte, ontem, né, eu respondi hoje. Nós católicos temos imagens nas nossas igrejas. Aqui atrás de mim você vai ver ali, né, uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, um crucifixo e a imagem de São José. Aqui em minha casa a gente deve ter umas 30 ou 40 imagens diferentes. Nós católicos temos imagens. Com isso, nós não estamos violando o 2º mandamento, que diz, não farás... Como é que diz aqui? Aqui diz assim, não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhe servirás. Nós temos imagens, nós nos prostramos diante das imagens, não é? Claro que não as adoramos. Mas estamos violando o 2º mandamento? Não, de modo algum. Veja, Deus estava tirando um povo que estava há 400 anos numa cultura politeísta, que eram os egípcios, a cultura egípcia. Deus tirou um povo que estava há 400 anos tendo como seu superior, como seu proprietário, como seu dono, um povo politeísta. Um povo que tinha imagens de animais como deuses. Um povo que adorava os elementos da natureza e os astros dos céus, como o sol e a lua.
Então, um povo que tinha perdido a sua identidade religiosa. Esse povo não era mais como o seu antepassado Abraão, Isaac e Jacó. Ele já estava contaminado pelo politeísmo egípcio. Tanto que na semana que vem a gente vai ler a história do bezerro de ouro. Por que que eles viram Deus fazer tantos milagres e depois, no primeiro sinal de demora de Moisés, eles fazem o bezerro de ouro? Porque eles estavam sob uma forte influência cultural dos egípcios. Claro, eles viveram lá por 400 anos. E os seus chefes, os seus senhores, os seus controladores eram politeístas. Então Deus precisava extirpar a idolatria do coração desse povo. Por isso, no primeiro momento, Deus proíbe essas imagens. Mas veja, Deus diz para você não fazer imagem e tratar a imagem como deuses. Olha só aqui a ideia, não tenha uma imagem para você servir como se ela fosse Deus. Não. Nós temos imagens? Temos. Mas as nossas imagens não são deuses. As nossas imagens não são ídolos. Nós não adoramos as imagens. Nós não temos as imagens como deuses em si. Aquela imagem ali de Cristo crucificado, aqui atrás de mim, não é Jesus Cristo crucificado. Aquela imagem é uma imagem que eu uso para olhar nela, olhar para ela, e ela me fazer lembrar da pessoa de Cristo. Entende a diferença? Ela não é Jesus. Ela é uma representação de Cristo, para eu me lembrar de Cristo e lembrar que ele esteve na cruz por mim. É o que os gregos chamavam de ícone. Ícone é aquele elemento para o qual você olha e ele te remete a uma realidade maior. Eu olho para aquela imagem de São José e eu passo a me lembrar que existiu um homem chamado José, santo, digno, seguidor de Cristo e que é um exemplo de vida para mim. É nesse sentido que nós veneramos as imagens, nós católicos. Tá certo? Essa semana eu vou fazer um vídeo específico sobre o culto às imagens, em razão dessa leitura do mandamento e em homenagem à pergunta que a nossa colega fez hoje e que eu já respondi para ela, mas eu quero responder de forma mais concreta. Então, o ícone é diferente do ídolo. O ídolo é aquele objeto para o qual você olha e diz, isso aqui é um Deus, eu adoro esse objeto. Isso é idolatria. E não precisa ser uma imagem de santo. Se eu vivo em função do dinheiro, se eu vivo em função de um objeto material, isso é idolatrar o objeto material. Isso é a violação do segundo mandamento. Agora, se eu olho para um objeto, para uma imagem de São José, de Nossa Senhora, e aquilo me faz lembrar da realidade espiritual, que são São José e Nossa Senhora, aí é um ícone. É como uma janela. Você abre a janela da sua casa, você olha a janela é um objeto pequeno. Quando você abre a sua janela, você olha, você vê todo o mundo que está do lado de fora da casa. Os ícones são objetos. Desculpe, as imagens são ícones que, como as janelas, nos mostram uma realidade maior. É a mesma história de um retrato que você tem de uma pessoa querida. Veja bem, a minha mãe faleceu há 5 anos. E até as redes sociais lembram na gente desses dias, né? E outro dia eu vi uma foto, eu e meus irmãos, junto com a minha mãe, né? A última foto que nós tiramos juntos. Então veja, quando eu olho aquela foto, é óbvio que ali não está a minha mãe, mas eu vejo uma imagem de uma pessoa que foi importantíssima na minha vida. Eu vejo uma imagem e me lembro dessa pessoa, me lembro da minha mãe. Isso me traz até, apesar da saudade e da dor que ela deixa pela morte, mas isso me traz os bons momentos que eu vivi com ela. O amor que eu tenho por ela e que ela tem por mim. Entende? Assim são as imagens dos santos. É como uma fotografia que você olha de uma pessoa querida que já se foi. Então não se preocupe, podemos venerar as nossas imagens. Nossas imagens não são deuses. Nossas imagens
são representações de pessoas que viveram e que estão no céu hoje, junto de Deus, e que intercede por nós. O segundo mandamento que chama a atenção e pode causar alguma perplexidade quando você lê o texto bíblico é o quarto mandamento, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é sábado em honra do Senhor. Veja só, o texto dos 10 mandamentos manda que nós guardemos o sábado como dia do Senhor. Existe um grupo protestante, que são os chamados adventistas do 7º dia, que guardam o sábado. E eles acham que todo o resto de cristãos do mundo, inclusive os outros protestantes, que não guardam o sábado, estão errados e correm o risco de irem para o inferno por conta do sábado. Pois bem, nós, os católicos, guardamos o domingo. Qual o fundamento de não guardarmos o sábado quando o texto bíblico manda que guardemos o sábado? Olha só, veja o que diz o texto bíblico. O texto diz assim: porque o Senhor fez o céu e a terra, e o mar, e tudo o que eles contêm, e no 7º dia repousou. É lá, você leu o texto do capítulo 1 de Gênesis, Deus cria todo o mundo, Deus faz todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. E no capítulo 2, versículos 1 e 2, logo no início do segundo capítulo, e no 7º dia o Senhor descansou e abençoou aquele 7º dia. E aí, vamos guardar o 7º dia, que é o sábado? Vamos lá. Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Qual foi o maior ato de Deus? Qual é o maior ato de Deus depois de ter criado o mundo? Qual a coisa mais grandiosa, mais impressionante que Deus fez após a criação do mundo? Foi fazer-se homem. Aliás, Deus descer à condição de homem, descer à condição de ser humano inferior, de criatura, é algo mais milagroso, mais fantástico do que a construção de todo o mundo. Então, vamos dizer assim, na primeira obra, Deus criou o mundo e descansou no último dia. Na segunda obra, que é Deus se tornar homem para salvar a humanidade, o descanso passa a ser não no último dia, mas no primeiro dia, que é o domingo. Por que isso? Porque os apóstolos começaram a se reunir para a Eucaristia, o partir do pão, no primeiro dia da semana. Então veja só que interessante. Jesus sobe aos céus, a igreja se inicia no dia de Pentecostes e os apóstolos começam, a partir desse momento, a celebrar a missa, a celebrar a Eucaristia. E o dia principal em que eles comemoravam a ressurreição de Cristo, a Eucaristia, era no domingo, no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Vocês lembram disso, né? Ele é preso na quinta, morre na sexta e ressuscita na madrugada de domingo. Então os apóstolos passaram a honrar a Cristo, se reunindo para a Eucaristia no primeiro dia da semana. A igreja, com o passar do tempo, estabeleceu esse primeiro dia da semana como o dia do Senhor. E aí vem a expressão em latim, dies Domini, dia do Senhor, dies Domini, e depois dies Dominique, e depois domingo. Então, até a palavra domingo é o que? É a contração dessas duas palavras, dia Domini, dies Domini, dia do Senhor. Né? E aí o que a igreja compreendeu? A igreja compreendeu que o sábado é o dia do Senhor, é o dia que os israelitas comemoravam o dia do Senhor, em razão da primeira obra,
que é a construção do mundo, a criação do mundo. Mas agora, a construção da salvação eterna que Cristo faz morrendo na cruz, leva essa comemoração para o domingo, porque é o dia do Senhor. Lá, Deus terminou na sexta e descansou no sábado. Aqui, Jesus começa uma nova jornada com a ressurreição. Quando? No domingo. E por isso, o domingo passa a ser o dia do Senhor. Então, nós vamos falar disso também, né? Por isso que nós guardamos o domingo. E aí, segue-se um conjunto de normas, e aí a gente não tem muito o que a gente conversar, porque são normas só explicativas, não é? E eu já passei para vocês, que são normas sobre o homicídio, normas sobre o atentado à vida, normas sobre o ferimento de morte, enfim, sobre furtos. O que Deus quer fazer? Deus passa essas normas como normas complementares ao decálogo. O decálogo, os 10 mandamentos, é um conjunto normativo básico, não é? De vida espiritual. Mas além dele, Deus vai passar agora as normas de ordem moral, né? De ordem comportamental, para fazer daquele povo não só um povo santo porque segue os 10 mandamentos, mas também um povo moralmente correto, um povo moralmente honesto, um povo moralmente digno, por meio dessa legislação, vamos dizer assim, complementar, posterior ao decálogo. Deus está construindo um novo povo. Deus está construindo uma nova cidadania. Um povo que vai ser o seu representante na terra. Essa é a ideia da Aliança do Sinai. Muito bem. A Aliança do Sinai, vamos guardar, é uma prefiguração da Aliança do Calvário. Da Aliança definitiva. Muito bem, senhores e senhoras. Foi um prazer estar com vocês hoje à noite. E vamos continuar com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.